todas as pessoas no mundo são pecadoras. Todos nós, eu, você, sua mãe, todos os seus parentes, todas as pessoas que você conhece, um dia cometeram pecados. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Se fosse colocar numa balança, por causa dos nossos pecados, nós estaríamos condenados à morte. E não a morte física que eu estou falando, mas a morte eterna, a morte espiritual, a separação do homem e Deus. Só que, para pagar essa dívida que nós tínhamos, Jesus se entregou por nós. Jesus entregou a vida dele, Jesus derramou o sangue dele. O derramamento do sangue de Jesus nos redime do pecado. Jesus nos reconcilia com Deus através do derramamento do seu sangue. Amém? Eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero declarar de uma forma profética aqui, que todas as áreas da sua vida poderão experimentar da bênção de Deus, se nós crermos no sangue de Jesus. E se nós aplicarmos o sangue de Jesus sobre todas as áreas da nossa vida. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Ah, pastor, mas a minha vida é uma vida marcada pelo pecado. O sangue de Jesus nos limpa e nos purifica do pecado. A culpa que era sobre nós foi levada por Cristo na cruz do Calvário. Eu quero ler com você 1 João capítulo 1, versículo 7. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. Olha o que João escreveu. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se nós andarmos na luz, se nós estivermos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Irmãos, quando Jesus esteve aqui no mundo, Ele teve uma vida perfeita. Jesus foi tentado em tudo. Como nós somos tentados, Jesus também foi tentado. Mas através da vida dele, ele nos ensinou como nós devemos agir, se nós quisermos agradar a Deus. Jesus nos ensinou uma vida de santidade. Ele nunca pecou, por isso ele não merecia a morte. Mas mesmo assim, ele aceitou morrer na cruz pelos pecados da humanidade. Esse foi o sacrifício perfeito e definitivo. Lá no Antigo Testamento, era muito comum que as pessoas sacrificassem animais como uma forma simbólica de expiação pelo pecado. Mas Jesus veio e fez o sacrifício definitivo pela humanidade. E todos aqueles que aceitam e reconhecem que esse é o sacrifício perfeito, que a morte de Jesus foi o sacrifício perfeito pela remissão dos nossos pecados, todas as pessoas que o recebem como Senhor e Salvador da vida delas são lavadas pelo seu sangue e assim são purificadas dos seus pecados. Nada é mais poderoso do que o sangue de Jesus, o sangue que nos lavou, o sangue que nos purificou. Graças a esse sangue derramado na cruz,
nós temos livre acesso ao Pai. Graças ao sangue de Jesus, nós somos chamados de filhos de Deus. Receba essa revelação do Espírito Santo aí no seu coração, em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 26, versículo 28, Jesus disse assim, olha, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. O sangue de Jesus nos dá acesso ao perdão de Deus. O sangue de Jesus nos permite ser perdoados por Deus. Eu e você não merecíamos esse perdão. Se a gente for olhar as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos, o nosso comportamento, nós não mereceríamos o perdão de Deus. Mas nós somos perdoados por causa do sangue de Jesus. O escritor de Hebreus escreveu no capítulo 9, nos versículos 13 e 14, o seguinte: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O derramamento do sangue de Jesus não foi apenas um ritual, uma formalidade, como acontecia lá no Velho Testamento, mas ele foi oferecido de uma forma imaculada a Deus. E ele tem a capacidade, o poder de purificar a nossa consciência de atos que nos levam ou que nos levavam à morte, para que nós, a partir do momento em que recebemos essa revelação, possamos nos entregar ao Deus vivo. Você precisa compreender, você precisa receber no seu espírito a revelação do derramamento do sangue de Jesus e o poder que ela tem sobre a sua vida. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo disse que nele, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Jesus, ele veio à terra com um propósito, que foi de morrer na cruz pelos nossos pecados. Eu sei que Jesus, enquanto ele esteve aqui, enquanto ele exerceu o seu ministério, naqueles 3 anos e meio em que ele exerceu a sua missão aqui na terra, ele curou pessoas, ele ensinou coisas maravilhosas que nós guardamos até hoje como relíquias para a nossa vida. Ele curou enfermos, ele multiplicou pães e peixes, ele saciou a fome das pessoas que seguiam ele. Jesus operou maravilhas. Eu achei engraçado uma colocação que um teólogo que eu acompanho fez na rede social, que eu estava vendo alguns vídeos mais antigos, e ele disse assim: Jesus, quando ele veio à Terra, ele poderia ter feito muito mais coisas se ele quisesse. Por exemplo, Jesus poderia ter inventado o telefone. Jesus poderia ter inventado o telefone se ele quisesse. Ele tinha toda a sabedoria, toda a onisciência de Deus. Jesus poderia ter inventado a lâmpada elétrica, a eletricidade. Poderia, sim ou não? Você acha que o Deus
Criador de todas as coisas, Criador do universo, não poderia ter inventado o automóvel? Ao invés dos veículos serem arrastados, né, pela tração animal, ele não poderia ter inventado o motor e colocado esse motor em um veículo e revolucionado, os meios de locomoção na época? Jesus poderia ter inventado as armas de guerra que nós conhecemos hoje, desde as mais simples até as mais complexas, uma bomba atômica. Jesus poderia sim ter feito isso, mas Jesus veio à Terra com um propósito. E o propósito dele era derramar o seu sangue pelo perdão dos nossos pecados. Esse era o alvo de Jesus. Esse era o foco de Jesus. E Jesus não se deixou distrair por tudo aquilo que Satanás ofereceu a ele enquanto ele esteve aqui na terra. Ele tinha um propósito. E Jesus, então, o profeta Isaías diz que como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Jesus, ele não foi assassinado. Jesus se entregou à morte. Se ele não quisesse, ele poderia ter rogado ao Pai e Deus mandaria uma legião de anjos, um exército de anjos, e eles livrariam Jesus da morte. Mas Jesus sabia, ele conhecia a sua missão, e por amor a mim e a você, Jesus se entregou à morte. Por compaixão, ele morreu por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Amém? Essa é a mensagem, essa é a principal mensagem do Evangelho. O homem é pecador, mas foi criado por um Deus misericordioso e justo. E por causa do pecado do homem, alguém haveria de pagar com o preço de sangue por esses pecados. Mas não havia homem nenhum na terra que fosse puro o suficiente, santo o suficiente para morrer na cruz pelos pecados da humanidade. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois o próprio Deus é quem os justifica. Eu mesmo é quem justifica o meu povo. O próprio Deus é quem nos garante o sacrifício para que nós tenhamos acesso à vida eterna.